pessoal, tudo bem? Bom, nessa videoaula nós vamos falar um pouquinho sobre a composição do ar atmosférico seco e propriedades, de seus constituintes à pressão de uma atmosfera. Na verdade, esse conteúdo foi o conteúdo, o tema da aula presencial, tá? Da semana passada. Como nós já vimos em aulas anteriores, o ar atmosférico é uma grande mistura de gases. E quais são eles? Estão aqui nessa tabelinha, mostrando o nitrogênio, o oxigênio, o argônio, o neônio, o hélio, o hidrogênio, o xenônio e o criptônio. Esses gases, pessoal, têm o volume, a quantidade, a porcentagem, lá no ar atmosférico de cada um. E aí está nessa tabela. O nitrogênio tem 78%. Na tabelinha está marcando 78,08, mas a gente faz a aproximação para 78. O oxigênio, 20,95, a gente aproxima para 21. Então, somando a porcentagem de nitrogênio e oxigênio, nós chegamos a 99%. Então, o 1% seria os outros gases restantes que aí estão. E nós temos também outras propriedades aqui, é a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão de cada um deles. Por quê? Porque para se obter esses gases que a gente utiliza, o nitrogênio, o oxigênio e também os outros, com um exemplo, o oxigênio é utilizado nos hospitais, na saúde. E está se falando muito agora, nesse momento aí da Covid, de oxigênio, inclusive de falta de oxigênio em alguns hospitais. Mas de onde vem esse oxigênio? Vem do ar atmosférico. Mas como que se separa ele do ar atmosférico? Aí que entra essas temperaturas aí, que lá na indústria, essa separação dos gases é feita por um processo chamado destilação fracionada do ar. É assim que se faz. Bem, mas nós vamos comentar aqui agora sobre a temperatura de ebulição de cada um deles e a temperatura de fusão. Vocês devem observar que essas temperaturas são todas muito baixas, tá? São todas elas negativas, ok? E aí que a gente tem que relembrar o que é temperatura de ebulição e temperatura de fusão. Então vamos lá. Temperatura de ebulição. A temperatura de ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Ou seja, é quando uma substância derrete. Ela está no estado líquido, sobe a temperatura, ela chega a um ponto, ela ferve e passa para o estado gasoso. Isso seria a ebulição. E o que seria a fusão? Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, uma substância está aí no seu estado sólido, você aquece, ela chega a uma determinada temperatura e passa para o estado líquido. Então, os gases também entram, também têm essas propriedades. Toda substância tem. Mas é importante vocês observarem essas temperaturas negativas, tá? Vejam bem. Um exemplo aqui, o nitrogênio, a temperatura de ebulição é menos 196. E a temperatura de fusão é menos 210. Então, eu perguntaria para vocês, qual seria o estado físico do nitrogênio a menos 200 graus? Como que a gente poderia responder isso? Tem que, claro, relembrar o que é fusão e o que é ebulição, como eu já falei. E aí você vê qual o estado, aliás, qual a temperatura, o ponto de ebulição e o ponto de fusão do nitrogênio. Então, o nitrogênio, a fusão dele é menos 210. Então, qualquer temperatura abaixo de menos 210, o nitrogênio está no estado sólido.
Aí você vai aquecendo, vai subindo essa temperatura. Quando chega no menos 210, ele derrete e passa para o estado líquido. E vai ficar no estado líquido até o menos 196, que é o momento em que ele ferve. Ele está no líquido, ele ferve e entra em ebulição, né? Ou seja, passa para o estado gasoso. Então, a menos 200 graus, o nitrogênio estaria no estado líquido, porque está entre o menos 210 e o menos 196, certo? Então essa seria a resposta. A menos 200, o nitrogênio está no estado líquido. Para vocês conseguirem, né, fazer um exercício de todos eles aí, é muito simples, pessoal. Vocês têm aí uma determinada temperatura, né, no exercício, e aí vocês vão ver onde que essa temperatura se encaixa. Se ela estiver a essa temperatura abaixo aqui de 210, 219, deste lado direito aqui da tabela, então qualquer temperatura abaixo disso seria estado sólido. Entre os dois, ou seja, no meio das duas colunas aí, ela estaria no estado líquido. E do lado esquerdo, né, essa temperatura, qualquer temperatura acima desses valores aí, a substância, ou no caso aí os gases, né, estaria no estado gasoso. Então é isso, pessoal. Assistam a essa videoaula que vai ajudar vocês na resolução do próximo exercício, né, que a gente vai enviar através de formulários, ok? Um abraço a todos aí.